Fala galera, beleza? Vamos começar mais um vídeo falando sobre componentes, só que eu vou mostrar, né, em relação ao vídeo anterior, o que eu fiz, né? Eu tinha feito no vídeo anterior a componentização dessa app bar aqui, considerando que se chama stack e tal, a gente não tem uma app bar do scaffold, a gente está fazendo tudo dentro da stack. Então, o que eu fiz foi componentizar ela aqui, né? Foi bem rudimentar, eu confesso que foi uma forma rudimentar de componentização, mas apenas para que vocês possam ver esse processo, né, da base até o momento em que a gente faz alguma coisa. O outro passo que eu fiz foi componentizar esse card, e esse aqui tem uma coisa interessante que eu vou falar com vocês agora, que é o seguinte: nesse caso, eu estou fazendo uma componentização apenas de widgets que aparecem na home. Então, eu criei uma pasta, né, do widgets aqui. Eu fiz o Greetings Widget, que é esse carinha aqui. E eu criei o Balance Card Widget, que é esse cara aqui. E o Transaction List View, que é esse List View bem aqui, ó. E ainda tem um detalhe, porque o Transaction List View, ele não necessariamente é apenas da home, né? Ele pode aparecer em outros lugares, o que é o caso, o que eu observei aqui, ó. Ele tem na home, porém ele aparece aqui também, ó, no wallet. Então é provável que eu salvei aqui, mas eu vou tirar ele daqui porque ele é bem genérico, né? Ele é literalmente um widget stateless que recebe uma lista de transaction model, considerando que a gente tem um transaction model que é a classe responsável por essas informações aqui, e um item count, e só. O restante todo está aqui dentro dele. E o que eu fiz de diferente, né? Em vez de eu passar um controller, né, para ele, já que é uma responsabilidade muito grande passar um home controller para esse widget, eu vou passar apenas o que ele precisa para ser construído, que nesse caso é uma lista de transações e uma quantidade de itens para ele, caso necessário, né, construa, né? Então foi isso que eu fiz aqui. Ele estava antes dessa forma, deixa eu só colocar aqui como ele estava. Ele estava mais ou menos assim aqui, deixa eu colocar aqui. Ele estava assim, list view e tudo mais, e aqui eu passava um item count, aqui eu passava o controller, né? Eu passava controller ponto transactions e fazia assim, ó, controller ponto transactions, era isso que eu fazia, e aqui eu fiz isso e estava assim, e estava funcionando. Depois que eu retirei ele, né, que eu fiz o extract widget, criei o nome dele chamado Transaction List View, recortei ele, criei um novo arquivo e está aqui já bem separadinho, certo? E aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tirar esse cara daqui, né, que é esse arquivo, e vai colocar ele para a pasta de widgets, já que ele é um widget mais genérico, né? E é utilizado em dois lugares diferentes. Então é isso que a gente fez aqui. Então, em vez dele estar lá na pasta da home, ele vai aparecer na pasta de widgets que são compartilhados, na pasta common, certo? O outro widget que eu fiz foi esse balance card aqui, ó. Esse balance card, ele é interessante porque eu tive alguns probleminhas com ele, especificamente relacionado a esses tamanhos aqui, ó, os tamanhos do texto, né? Estão vendo que ele tem uma reticências aqui? O que aconteceu foi o seguinte: eu tinha inicialmente feito ele sem o tamanho, né? Sem o constrained box. Eu vou até tirar isso daqui, ó. Vou copiar essa constraints aqui e vou retirar ele daqui. E o que acontece quando o tamanho do texto, né, o tamanho da informação dele é maior que a restrição, né, que as constraints dele em relação ao tamanho da tela? Se vocês observarem, antes de eu passar para o próximo passo, deixa eu primeiro falar quais são as propriedades dele, né? O balance card é todo esse componente grandão aqui, que envolve total balance, income e income aqui, ó, tá vendo? E eu extraí ele com essas três propriedades: total amount, income amount e outcome amount. E eu passo para ele essas informações a partir daqui, ó, do balance card. Tanto que tem aqui, ó, total amount, income amount e outcome amount. Se eu colocar negativo aqui esse valor, né, ele vai se reconstruir e transformar em expense, que é previsto que
que ele faça isso. Porque quem é que controla esse componente menor aqui? É esse widget aqui, chamado Transaction Value Widget, que recebe também amount, tá? E aí, dependendo da forma como desse valor, né? Se ele for negativo, eu transformo ele em um expense ou income. Né? Então tem aqui, ó, se amount for negativo, ele vai construir uma downward aqui, né? Que é um icon downward. Se ele for positivo, né? Ou seja, se ele for valor positivo, ele vai pegar esse upward aqui. E a mesma proposta vai acontecer aqui no texto, né? Então, se ele for negativo, ele vai se chamar expense, esse texto, senão ele vai chamar income, beleza? E o valor negativo já vem de lá de fora. E aí, qual que foi o problema que eu encontrei aqui no caso desse carinha? Que se eu tenho lá no início um valor muito alto, vou colocar aqui, vai que a pessoa tem esse gasto aqui de R$1 trilhão. Vai quebrar aqui, ó, vai acontecer isso aqui, vai acontecer um overflow, porque esse componente, o income, nesse caso aqui, esse componente chamado Transaction Value Widget, ele está sendo construído pelo widget maior aqui, pelo componente maior. Ele está sendo construído bem aqui, ó. Então, esse carinha não sabe qual é o tamanho que ele vai ter, considerando onde ele vai ser construído. Quem sabe é esse cara aqui, ó, é a row desse componente maior. Tanto que ele está chamando aqui, ó, se tivesse mais opções aqui, ó, ele ia construir vários aqui, né? Então, deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver o que eu fiz. Se eu tivesse só um, por exemplo, ó, ele ia construir só um. Como ele tem 2, né? Eu vou construir 2. Só que ele vai construir na row, então ele vai construindo linearmente sobre esse eixo aqui da row. Porém, a gente tem que ter esse cuidado de, ó, esse cara não cabe aqui, então ele vai dar overflow. O que a gente pode fazer? Existem várias abordagens, na verdade. As duas principais que a gente geralmente faz é usando um widget chamado Fitted Box, né? E aí acontece exatamente dele reduzir, né, ou adaptar esse tamanho dele para caber, teoricamente, essas informações aqui, ó. Se vocês forem observar o Fitted Box, ele é um Single Child Render Object Widget, que, segundo a documentação, serve para você criar um widget, desenhar um widget na tela que se adapta à restrição de tamanho dele. E aí, se tivesse, por exemplo, outro widget aqui, ó, ele ia ser construído. Mas percebe que vai ficando estranho em determinado momento? Então, se esse valor fosse muito grande, ele acabaria ficando com uma sensação estranha, né? Ele ia ficar muito pequeno, ou então ia ficar estranho mesmo, porque ele ia tentar se adaptar ao tamanho disponível. Então, uma coisa que a gente geralmente faz também é utilizar tamanhos fixos para esses contextos. E é aí que entra o que a gente chama de constraints, né? Que são as restrições. Se vocês forem olhar aqui na documentação do Flutter, tem um material muito detalhado sobre isso. E eu acho ela muito importante, que é aqui na parte de layout, né? De construção de layouts e tal. Aí você encontra bem aqui, ó, uma documentação específica de constraints, tá? Então tem aqui o que você fala sobre constraints, unbounded constraints, flex, uso do expanded ou do flexible, enfim. E também tem um material aqui falando sobre entendendo constraints, né? Compreendendo o que são as constraints. E ele diz aqui que tem uma noção de regras, né? De especificidades relacionadas a esses tamanhos, constraints, né, que são as restrições ou limites, enfim. Então tem esse padrão aqui que a gente geralmente orienta, que é as restrições, né, as constraints, elas vão de cima para baixo, né, go down, elas são passadas, né, dos seus widgets para os seus filhos. Os tamanhos, né, eles go up, eles vão para cima, ou seja, as informações dos filhos são passadas para os seus pais, dizendo, olha, eu quero ter esse tamanho, ou então eu tenho esse tamanho, e aí eles vão para cima, eles são informados, né, para cima, para a árvore de widgets. E ele tem essa outra regrinha aqui, que são quando os pais definem a posição dos seus filhos. Então, com essa noção geral, né,
de constraints go down, sizes go up e parent sets position, você tem mais ou menos um entendimento de como funciona a construção de layout no Flutter. Porque se você vier aqui e perceber que a row ou a column define a posição desse boneco, né, desse widget, assim como o alignment define essas informações, você está definindo uma posição para esse objeto. Ele está na posição 00, sei lá, a stack ela está dizendo, olha, posição 00. A column, olha, ela tá posicionada no centro, no início, no fim. Os tamanhos, né, que são informados pelos seus filhos, eles vão sendo declarados por eles. Então, você diz assim, olha, eu quero ter um tamanho 100, eu quero ter um tamanho de 150. Então, você, como widget filho, informa para quem está construindo você que você tem esse tamanho, você está definindo um tamanho. Por isso que a maioria dos problemas relacionados a unbounded height, unbounded widget, que é quando são tamanhos infinitos, é porque os pais desses widgets não estão informando um tamanho para esses filhos terem. E aí, pelo fato disso acontecer, os próprios filhos também não têm tamanhos definidos. Então, você deve passar esses tamanhos ou informar esses tamanhos para que todo mundo fique ciente de que, olha, eu tenho um tamanho e eu quero ser construído dessa forma. Então, tem todo esse regramento aqui que vocês podem ler com mais detalhes nesse material, que eu acho muito legal, muito importante mesmo. Ele é bem detalhado, bem específico, falando sobre os detalhamentos aqui de containerização, de constrained box, por exemplo, que você define o tamanho mínimo, o tamanho máximo. Isso aqui é muito base para entendimento sobre responsividade e construção de layout no Flutter. É um conteúdo mais denso, né, porque envolve você compreender esses conceitos, né, de posicionamento na tela, restrição de tamanho e tamanho dos widgets. Então tá aqui esse material para vocês lerem também. Outro entendimento, né, voltando agora ao nosso assunto aqui, de que por que isso está acontecendo, é porque esses carinhas aqui estão dizendo que eles não têm tamanho definido, eles não têm limites. E aí, pelo fato dele não ter um limite, ele vai sendo construído ao longo da row. E a row que está dizendo, olha, beleza, mas eu tenho um limite, teoricamente. Só que esse limite, ele deve estar restrito a quem está me construindo. E quem está construindo essa row é essa column. Só que a column não tem esse limite. Então, novamente, volta aquela questão, né? Quem tem limite é o positioned. É o positioned que tem tamanho definido. Ele está dizendo, olha, se você for construir alguma coisa, você vai construir ao longo desse tamanho aqui, né? Então, se eu fizesse, por exemplo, mais um widget aqui utilizando essa row, certo? Deixa eu carregar aqui. Aí ele já vai construindo sobre o que existe abaixo dele, tá vendo? E aí, pelo fato desse card, né, desse container aqui, ele não ter um tamanho fixo, ele vai se adaptando ao tamanho dos seus filhos, percebe? Porém, o que ele tem fixo é a posição, por isso que ele é um widget positioned, tá vendo? Então é nesse fato aqui que a gente fica a critério dessas restrições, principalmente quando a gente está trabalhando com tamanhos fixos, posicionamentos fixos e tudo mais, para ter essa noção. Considerando que a gente não vai poder fazer com que esses caras eles se adaptem para baixo, né? Porque senão eles vão estar consumindo essa parte aqui e não é o que a gente deseja. A gente precisa passar um tamanho específico para eles próprios, né? Para o Transaction Value Widget, que é esse boneco aqui, ó. Então é aí que entra o tal do Constrained Box. Porque a gente vai passar para ele como um todo ou a gente vai passar apenas para aqueles que precisam ser limitados, que nesse caso é o próprio texto, né? Esse text aqui que aparece relacionado ao valor, tá vendo? Então, esse text eu adicionei um overflow, né? Considerando que vai haver algum momento em que esse text vai tomar um tamanho maior do que o disponível de construção na tela. Então, quando acontecer isso, ele vai aplicar essa propriedade overflow, que é quando você tem um overflow de fato, né? Porém, percebam que ele não está respeitando isso. Pelo simples motivo de o texto, ou a column, ou a row, todo mundo que constrói ele não tem um tamanho fixo. Então, quem vai ter um tamanho fixo é justamente o text, que ele é
a gente faz passa essa informação utilizando a Constrained Box, que nada mais é que, se vocês forem olhar aqui, ó, um Single Child Render Object Widget, que também serve para você construir, desenhar bonecos na tela, certo? E aí a gente passa aqui, ó, Box Constraints, e tem várias opções. Você pode passar dessa forma, né, passando os valores especificamente, o tamanho mínimo, o máximo. Eu acho que se eu colocar Box Constraints dessa forma, só o Box Constraints, ele vai ter um tamanho infinito e vai quebrar a tela. Deixa eu só confirmar se isso acontece. Deixa eu ver. Acho que não, né? Ele tá pegando um tamanho máximo disponível infinito, né? Eu acho que ele não vai quebrar a tela. Não chega a fazer isso porque eu não tô dizendo para esse texto se expandir, por exemplo. Se eu colocasse ele dentro de uma expanded ou de um flex, ou de um flexible, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, ele dentro de um expanded, ele ia dar um erro na tela, provavelmente. Deixa eu só ver se tá certo isso aqui. Não é esse cara que tem que ser isso. É esse cara aqui, ó. Expanded. Bora ver. Ó, aí ele daria esse erro aqui de que há um problema, né, de quando você tem tamanho infinito, né? Nesse caso, ele tá dentro de uma column, eu tô tentando expandir esse objeto, né, essa row ou qualquer coisa nesse sentido, dentro dessa column aqui, ele vai, tipo, infinitamente querer construir ele. Nesse caso aqui, ó, eu quero construir uma restrição apenas para esse texto. Então eu coloco um box constraints e eu tenho essas opções aqui, ó, expand, loose, tight. E aí esse tight for, que é o que eu vou usar, é justamente para eu definir. Eu quero passar um tamanho específico. Esse tamanho pode ser de qualquer tamanho, né? Ele é um tamanho fixo. É a mesma coisa de eu construir um container, né? Tipo, ó, vou construir um container aqui de tamanho 50. Então é isso que pode acontecer. Ele vai tentar fazer exatamente isso, né? Construir o objeto e desenhar ele dentro dessa restrição. E uma ótima forma de a gente ver esses tamanhos na nossa tela é usando esse Toggle Debug Painting aqui, ó, que ele vai mostrando a blueprint pra gente de tudo que está sendo construído na tela. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, 100, ele vai afetar esse carinha bem aqui, ó. E ele vai aumentar o tamanho dele, percebe? E aí tem aquela questão, né? Pelo fato de eu ter colocado o overflow aqui, ele vai definindo esse tamanho. E aí, se ele não tiver esse overflow, ele vai construindo conforme ele vai tendo disponibilidade para ser construído. Nesse caso, ele vai tendo uma adaptabilidade em relação à sua altura, né? Então, se ele está dentro de um objeto que não tem tamanho fixo, ele vai construindo o espaço disponível. Então, ele vai dizendo, olha, agora eu tenho um tamanho altura X, altura Y. Conforme esse valor vai aumentando, ele vai se adaptando. Porque a única coisa que eu defini foi uma largura fixa. Eu não defini uma altura fixa. Se tivesse algum tipo de altura fixa, ele ia dar um overflow, porque ele quebraria, né, esse limite aqui. Então, nesse caso aqui, o overflow é uma regra, é uma propriedade que faz assim, olha, se você chegar no limite desse tamanho, você vai aplicar essa propriedade, que nesse caso é as reticências, né? Você tem outras propriedades aqui. Deixa eu ver se outra propriedade funciona. Eu acho que não funciona. Deixa eu fade. O fade não se aplica. Eu acho que o clip também não, né? Não sei por quê. A gente descobre outro dia. O elipses funciona. Porque qual que é a ideia aqui? Como ele é uma string, né? Eu posso simplesmente fazer um processo interno aqui nessa string e adicionar essas reticências aqui dentro desse texto, tá? Então é isso que ele está fazendo nesse caso aqui. E aí eu posso utilizar aquela minha abordagem lá do tamanho relativo, né? Só que ele não vai mais ser possível ser constante, porque isso é uma propriedade variável, né? Então eu te coloco aqui o widget como sendo um tamanho relativo a 100, né? De acordo com essa tela. E aí eu posso fazer de acordo com o que eu quiser, tá? 150. E aí, ó, quando ele já aumenta, ó, ele já está maior do que o tamanho disponível ou a restrição disponível da row. E aí ela vai dizer que não pode construir, né? Então fica dessa forma aqui. Eu posso colocar 120, por exemplo, ou 100. Tudo se resume a essas restrições de tamanho, tá, pessoal? Então isso aqui é bem interessante quando a gente passa a ver do ponto de vista mais profundo, né? Mais aprofundado a questão de construção de widgets e objetos na tela, tá?
Então tá aqui. Ele aplicou aqui um tamanho fixo, agora tá tudo de acordo com o esperado. Uma outra coisa que eu alterei foi esse carinha bem aqui, ó. Antes ele tava igual só, ou menor. Aí eu coloquei menor igual. Porque essa tela especificamente tem 360, aí ela tava pegando um tamanho maior. E aí ficava grandão o texto, o que eu não queria. E eu alterei de 0.7 para 0.8. Aumentei só um ponto a mais de tamanho relativo aqui da fonte, né? Do Text Scale Factor, beleza? Apliquei a mesma lógica da Box Constraints para esse valor maior aqui, né? Apliquei a mesma proposta, a diferença é que eu coloquei um tamanho de 250, né? Porque ele é um texto maior. Então, agora eu tenho que, se eu tiver um texto, um número muito grande, né? Eu posso usar essa noção de que algo tá muito grande e aí eu corto, eu quebro, porque não faz muito sentido também você mostrar um número muito grande na tela, né? Então tá aqui essas opções para vocês terem essa noção de como funciona mais ou menos essas construções. Com isso, eu concluí a construção desse Balance Card Widget. Novamente, coloquei 3 propriedades de valores de número, né, double. É muito provável que a gente altere isso no futuro. Apenas eu fiz isso para mostrar a redução do código. E no final das contas, reduziu bastante aqui aquela página inicial, né? Quando a gente construiu pela primeira vez, ele tinha muita coisa que agora tem apenas 3 widgets. Acho que o máximo que a gente tem aqui é esse positioned, que eu coloquei aqui mesmo. Não consegui, é uma palavra muito complicada, mas eu não quis colocar aqui esse positioned como sendo um widget, por motivos de que... Deixa eu ver se o app header tem. Acho que tem, né? Eu coloquei um positioned aqui. Beleza. E aí eu coloquei esse widget da lista aqui embaixo. Ó. Foi a única coisa que eu fiz de widget, de componentização. O restante tá tudo como estava antes. Beleza? É muito provável que das próximas a gente vai ver algum tipo de trabalho relacionado a esse... Nos próximos vídeos a gente vai ver algum tipo de trabalho relacionado a esse componente aqui, mas a nível de banco de dados, né? De informações que a gente vai pegar e a gente vai voltar a trabalhar com repository e tudo mais. Mas eu queria mesmo falar sobre essa parte de construção de layout, porque é legal você saber isso e é uma boa estratégia para você conhecer a fundo como funciona o Flutter. Beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo e até!